és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Deus. Começa agora, na Rádio Web Sagrada, um programa que leva a doutrina da igreja até você. Programa Caminho Sagrado. Caminho Sagrado. Aqui, na sua Web Rádio Sagrada. Caminho Sagrado. A apresentação, Fernando Canizawa e Guilherme Cunha. Olá para você que está nos ouvindo aqui pela Web Rádio Sagrada. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Caminho Sagrado. Aqui comigo, Fernando Canizawa. Boa noite. Boa noite, Guilherme Cunha. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tema polêmico hoje, Guilherme? Olha, hoje nós começamos o programa, hoje o tema do programa, na verdade, é um tema que eu estava comentando aqui o Fernando, é polêmico, né? Mas não é polêmico no sentido, né, exterior, né, mas polêmico até mesmo dentro dos corações das pessoas. Uma dificuldade de entender a essência das coisas, uma dificuldade de entender. Não sei como é que vai se desenrolar o programa, né? Eu tenho minhas opiniões, o Fernando tem a dele, e a gente vai falar aqui da opinião da igreja, né, Fernando? Então, a gente fala bastante, né, que o problema é que a moda protestante chega aqui dentro da igreja, né? Então tem muitos católicos que têm medo de algumas questões de fé, da fé católica, porque fica dando ouvido a esse tipo de coisa, né? E hoje a gente vai falar bastante disso também, né? Vamos ver o que vai ser aí, Guilherme. Mas é um tema polêmico. E hoje nós, falando desse tema, né? Até agora a gente não falou que tema que é esse, né? Então nós vamos falar hoje sobre a idolatria e a devoção aos santos. Ou seja, esse tema que tem muito, né, em contato com aquilo que nós somos criticados, nós católicos criticados pelos protestantes, né? Todas as denominações protestantes. A respeito da idolatria e da devoção aos santos. De onde que vem trabalhar esse tema hoje, Fernando? Então, Guilherme, eles usam bastante a passagem de Êxodo 20 e Deuteronômio 4, né? Que vai falar em Êxodo, vai falar: não terá outros deuses diante de minha face, não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo sobre a terra, ou nas águas embaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não te prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos daqueles que me odeiam. E o Deuteronômio vai falar assim: guarda-vos, pois de fabricar alguma imagem esculpida, representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que vive na terra, ou de pássaro que voa nos céus, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas debaixo da terra. Então essas aqui são as duas principais passagens que eles usam, né? Principalmente a Êxodo 20, de 3 a 5, né? E a gente vai entender um pouquinho que, na verdade, isso aqui, eles estão falando de falsos deuses, né? De ídolos, né? E nós, católicos, nós não cultuamos falsos deuses, nós cultuamos o único Deus que existe, né? Que é o Deus Trino, né? A nossa Trindade Santa, que Jesus, né? Manifestado em Jesus, né? Humanamente Jesus. Eu acho que a dificuldade dessa passagem é que as pessoas elas interpretam, como é que eu posso falar, ipsilitre, né? Talvez seja muitas vezes de uma forma fechada, não pensando num contexto bíblico histórico, né? A Bíblia, o problema é que eles interpretam a Bíblia de forma literal. Isso, né? Essa é a palavra literal, que eu queria. Isso não... Se você for partir de uma interpretação literal e atual dessa passagem, ela realmente cai em cheio para criticar a devoção aos santos e as imagens que tem, né, dentro, imagens desses santos. Exato. Que tem dentro da Igreja Católica. Mas ela foi esculpida, escrita, né, na verdade, em um contexto completamente diferente. Com certeza, né? Isso aqui é passagem do Antigo Testamento. E durante o programa a gente vai entender, né? Que a gente pode ver até que no Novo Testamento,
a palavra imagem, né? Que a gente não pode nem falar a palavra imagem em si, que já dá uma certa repulsa, né? Então, mas a palavra imagem, por exemplo, no Novo Testamento, ela muitas vezes quer dizer um exemplo de expressão autêntica e adequada. Por exemplo, né, em 2 Coríntios 4:4 vai falar assim, ó, para os incrédulos cuja inteligência do Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebe a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em Colossenses também vai falar assim, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses também, no capítulo 3:10 vai falar, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Outras vezes também vai falar a subordinação. Por exemplo, a gente pode ver aqui o do cristão em relação a Cristo. Em Romanos 8:29, os que distinguiu de antemão também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim que esse seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Ou então na vida terrestre em relação às realidades espirituais, né? Em 1 Coríntios 15:49, assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. E também em 2 Coríntios 3:18, vai falar desse jeito. Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como um espelho na glória do Senhor e vemos transformados nessa imagem, sempre mais resplandecente pela ação do Espírito do Senhor. Então a imagem, a palavra imagem cria alguma certa repulsa, mas também é usada para expressar uma autenticidade de alguma afirmação, ou então para uma subordinação. Até na Bíblia a gente pode ver isso aqui, né? Mas a gente pode ver também, né, Guilherme, que nós somos imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia vai falar, então disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No livro de Sabedoria também. Inclusive esse livro não tem na Bíblia protestante, né? Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Em Eclesiástico também, 17:1, que também não tem na Bíblia protestante. Deus criou o homem da terra, formou segundo a sua própria imagem. Então aqui, biblicamente, a palavra imagem ela é usada para várias situações, né? Vários momentos, né? De comparação, para mostrar uma autenticidade, para mostrar uma subordinação, para mostrar a nossa semelhança a Deus, né? Então, o que Deus, na verdade, ele não proibiu exatamente a confecção de imagens, né? Ele proibiu o culto a falsos deuses. Isso que as pessoas não entendem. Quando em Êxodo 20 fala que não pode fazer nenhuma imagem, lá está falando para não fazer o bezerro de ouro, o Baal, aquela estátua do imperador Nabucodonosor, né, e tantas outras lá. Está com vontade de aprender um pouco mais da sua fé católica? Então fica aqui com a gente. Próximo bloco nós continuamos a falar sobre esses assuntos polêmicos, mas que esclarecem a nossa fé. Hoje, aqui no programa Caminho Sagrado, falando sobre a idolatria e o culto aos santos. Estamos apresentando Caminho Sagrado. Caminho Sagrado. O Web Rádio Sagrada. A sua rádio católica na internet. Reflita a palavra de Deus conosco no programa Segue-me. Apresentação de Fernando Canizawa. Segunda, às 18h30. Terça, às 16 horas. E sexta, às 22 horas. Programa Segue-me. Aqui na sua Web Rádio Sagrada. Você está ouvindo Programa Caminho Sagrado. Apresentação de Fernando Canizawa e Guilherme Cunha. Voltamos para o segundo bloco do programa Caminho Sagrado, aqui na sua Web Rádio Sagrada. Tudo sagrado, Fernando Canizawa. Amém. Até as imagens são sagradas também. Com certeza, né? Olha, e falando, até retornando aqui ao assunto que nós estávamos falando no primeiro bloco, e também fazer questão de falar para o nosso ouvinte a questão da histórica, né, que você terminou o bloco falando sobre Baal, sobre a imagem do rei Nabucodonosor. Então, para o hebreu não cultuar a imagem era não cultuar esses deuses. Exato, os falsos deuses. Os falsos deuses. Os ídolos, né? Os ídolos. Exato. Tá aí uma passagem
uma palavra chave para o entendimento, né? Exatamente, nós não cultuamos ídolos, né? Nem falsos deuses, nós cultuamos Jesus Cristo, nosso Deus, né? Então, essa passagem, ela é até contraditória. Como é que Deus pode ser contraditório, sendo que Ele mesmo mandou fazer imagem, né? No livro de Números, capítulo 21, Ele vai falar para Moisés fazer imagem. Então, que Deus é esse que ele é tão contraditório? Ele fala num livro da Bíblia que não pode, no outro pode, né? Por isso que a gente tem que entender esse contexto histórico, né? E a gente, né, quando o Êxodo fala para não fazer, é igual a gente estava falando agora, né? Falsos deuses, né? Igual tem tanto, né? A gente tem que entender que idolatria é tudo aquilo que coloca entre... A gente já falou isso aqui outras vezes, né? Que fica entre a gente e Deus, né? Não quer dizer que um santo seja um ídolo, né? Ou seja, a idolatria tem uma devoção ao santo. Às vezes o dinheiro é um deus, né? O dinheiro, o esporte, aqui no Brasil é muito comum o futebol, né? Outro dia mesmo eu estava vendo, não há nada contra o time, mas um corintiano saiu do estado do Rio de Janeiro e foi até São Paulo em, assim, né? Entre aspas, romaria, para o Corinthians ser campeão. Não sei nem que ano que foi, 2000 o Corinthians foi campeão da Libertadores lá, eu não lembro bem o ano, mas ele fez uma promessa e foi a pé do Rio de Janeiro até São Paulo, sem dinheiro, sem nada, tomando banho em borracharia, passando na televisão, né? Então, nitidamente aqui, o time é um deus, né? É um deus para a pessoa, porque eu acho, será que ele faria isso por Deus? Ou pela mãe dele, ou pela família dele, né? Não sei, não vamos julgar ele, né? Mas não deixa de ser um deus. E essas outras expressões de idolatria são bem presentes, né, no mundo moderno, né? O dinheiro, a luxúria, exato. Tudo que se coloca mesmo, as pessoas que cada vez menos, e aqui até não mesmo os nossos irmãos protestantes, né? Mas todas as pessoas que muitas vezes hoje se livram do culto, falam, não, eu não sou de religião nenhuma, eu não frequento nada, mas no fundo, se você for olhar, ele tem uma certa idolatria a alguma coisa. Não deixa de ter, né? Algo toma o lugar, né? Algo toma o lugar, né? Ali tem um lugar, né? Se não tem Deus, alguma coisa tem ali, né? Tem algum lugar que realmente completa essa existência dele, que ele vai, seja o conhecimento, seja até algo válido, né? A procura do conhecimento. Exato. Não sei, um hobby que ele leva ao extremo, né? Mas tem que entender, né, que todo excesso é ruim, né? O excesso não é bom. Eu lembro até, pessoal, eu fico vendo muita gente contar as histórias de bebedeira, que passou mal. E das vezes que eu passei mais mal foi que eu tomei muita água. Quando eu era criança, adolescente, eu fui disputar com os primos quem tomava mais água. Foi uma das vezes que eu mais passei mal, né? Então você vê, a água é fundamental para a vida, mas se você tomar demais também vai fazer mal, né? Todo excesso não é bom, né? Tá vendo aí? E agora eu queria entrar nessa passagem do Êxodo 25 e até vou citar ela aqui, que fala justamente a respeito do templo onde vai ficar a arca, né? Sim. Isso mesmo, né? Então vou até citar. Êxodo 25, versículo 18 a 22. Farás 2 querubins de ouro. Não, na verdade aqui é instrução sobre como deve ser a arca, né? Isso, em Êxodo 25. Isso. Farás 2 querubins de ouro e farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, de um lado e de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa, sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás a arca o testemunho que eu te der. Ali viverei contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca, que darei todas as minhas ordens para os israelitas. Olha aí. Como é que Deus vai falar com Moisés? Onde estão os querubins, se não em cima dos céus? Então, ou embaixo na terra? Deus vai falar, vai dar ordens ao seu povo no meio de 2 imagens. No meio de 2 imagens. Será que Deus é idólatra? E Primeira Reis aqui no templo, né? Que outra passagem também que eu fico me questionando, Salomão, né? No templo de Salomão. Que inclusive a cópia daqui tá errada, né? Porque aqui, ó, nos painéis enquadrados lá em 1 Reis 7:29, havia leões, bois e querubins.
assim como travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões pediam grinaldas em forma de festões. E também Salomão construiu outras figuras, né, de querubins nas imagens das paredes do templo, né? Sim. Então, a grande coisa que vem aqui, ouvinte, que é necessário falar, é essa diferença quando você entra em um templo católico, né? Claro, tem as raízes no judaísmo, mas passa por modificações com Jesus Cristo, ao decorrer da Igreja Católica, e se torna aquilo que é hoje. A nova aliança. A nova aliança. Mas ao você entrar em um templo protestante, uma igreja, por exemplo, uma Assembleia de Deus, qualquer igreja, né, protestante, você vai ver que a coisa é muito mais seca, muito mais enxuta, e não no bom sentido, né? A religiosidade, ela não se faz nessa sequidão, nessa simplicidade, ela se faz na complexidade dos seus elementos. Claro, né? São nossos símbolos. E outra, a gente fica vendo muito falar assim, que a gente adora, mas tem que entender também que a adoração, ela é muito mais um sentimento por Deus do que propriamente uma ação, né? Porque se for pensar que é uma ação o fato de dobrar os seus joelhos, ou aqueles soldados romanos que crucificaram Jesus Cristo estavam adorando, né? Porque na Bíblia claramente fala que eles ajoelhavam, mas de forma de escárnio, né? Com Jesus. Então, o fato, na Bíblia, na palavra de Deus fala, né? Adorará o Senhor em espírito e verdade, né? Não está falando que você tem que estar exatamente de joelhos ou coisa assim, né? Está falando em espírito e verdade. Então, é mais um sentimento do que propriamente uma ação. A questão dos templos é curioso mesmo. A nossa igreja é tão rica, né? Em cultura, inclusive, né? A cultura mundial, a cultura do Ocidente, ela é muito misturada com a nossa igreja, com a cultura da igreja, né? Então, eu acho até estranho, falar a verdade, uma igreja vazia sem os nossos símbolos, sem símbolos, né? E também lá também tem a idolatria é a Bíblia, né? Se você for pensar, usar o mesmo parâmetro de avaliação, lá também há a idolatria é a Bíblia, né? Nós também veneramos a Bíblia aqui, mas você percebe nitidamente que há uma diferença muito grande lá, né? Eu não sei se o ouvinte já tem a noção, mas a composição do mundo são ideias. O mundo é uma grande composição de ideias, né? Só que existe uma verdade, Jesus Cristo. Todo o restante precisa de discernimento, precisa de debate, precisa de discussão. E dentro do mundo protestante, a ideia é de Martinho Lutero. Sola Escritura. Exato. Entendeu? Então, por isso você fala assim, nossa, mas a Igreja Católica tem tanta coisa, tem tanta norma, tem tanto, né, os templos cheios de santos, cheios de imagens. Aí você fala assim, é como se nós tivéssemos tudo, viesse alguém e falasse, não, eu quero só isso. Sola Escritura, como se isso fosse possível também, né? Só a escritura já carrega junto a tradição e o magistério também, né? É difícil, né? Então aí que você vai compreendendo um pouco como é que se dá a introdução desse processo de limpeza, né, dessas igrejas, das igrejas protestantes. E esse medo também, Fernando, veroz, né, que posso te dizer. Sim. Toda vez que eles encontram um católico, a principal flecha que eles atinjam é Êxodo 20. Sempre eu também já fui alvo dessa flecha. Então, esse medo, porque é falar que aquilo que para ele é uma religiosidade normal, comum, cotidiana, que ele viu os avós chegando numa imagem, que tem ali a sua igreja doméstica, que incentivava os altares, que era difícil até a pessoa chegar numa igreja, né, que morava no interior, então trazia a igreja para dentro de casa. O transporte era difícil, né? O transporte era difícil. Então, ele começa atacando aquilo que é a tradição pessoal da pessoa e da religiosidade. Exato. E é complicado, assim, a gente falar de fé das pessoas, porque quando fala da gente, eu fico extremamente ofendido, assim, né? Parece que machuca mesmo a gente, né? Mas esse pessoal, a questão dos protestantes, a gente tem que entender que a Igreja Católica também entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que se a gente for pensar, né? For pensar que a palavra de Deus só está na Bíblia,
a gente está resumindo a Deus a muito pouco, né? Deus é um burocrata. Porque tem muito autor aí que escreve muito mais livros que tem na Bíblia, né? Um autor só, a gente conhece vários brasileiros, inclusive. Então, a gente achar que a palavra de Deus está toda na Bíblia, é só a Bíblia, então alguma coisa tá rebaixando muito Deus, né? Eu acredito nisso, né? Até a questão dos santos, né, Guilherme? Esse tempo atrás me questionaram, né? Eu era tão protestante. Falou, mas ele questionou que a gente segue Maria, que a gente não tem um cristianismo autêntico, etc, etc. Né? Falou, mas aí por fim lá eu fui conversando com ele, e por fim ele falou, mas vocês têm muito santo. Eu olhei para ele e falei, cara, eu acho que a gente tem até pouco, viu? A gente tinha que ter mais, né? Mas graças a Deus tem bastante, né? Porque eles não entendem esse processo de santificação. A gente vai falar no decorrer do programa, mas o curioso que eu acho também que eles não entendem, eles não querem entender essa questão da nossa beatificação, desse reconhecimento que a igreja tem quanto a essas grandes pessoas, né? Só que eles meio que se denominam santos, né? O fato de serem protestantes. É curioso, é engraçado se você for pensar, né? Eles convertido, irmão. Estão salvos. Estou convertido. Até o fato de aceitar Jesus, aquela expressão que usam frequentemente, aceitar Jesus. É até antibíblico aquilo, né? Porque na Bíblia, na palavra de Deus também fala que não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós, né? Então, Jesus que nos escolheu. Se a gente está aqui é porque foi Jesus que escolheu, não foi a gente que aceitou ele, não foi nós que demos a colherzinha de chá para ele, né? Foi o contrário, né? Bem verdade isso aí. Mas enfim, a gente sempre fala, a ideia não é atacar ninguém, a gente justamente esclarecer as pessoas para para entender esse lado, não cair nesse tipo de conversa, né? Porque eu acho engraçado, assim, há muitas as conversões, né? A gente fala, eles também é atacado bastante, mas há um êxodo católico muito grande. Eu vejo que isso diminuiu bastante. Só que você vai ver os católicos que saem da igreja, 90% ou até mais, eles não eram católicos exatamente, né? Eles mal iam na igreja, mal conheciam a fé. Só que as conversões de lá para cá são bem diferentes, né? São teólogos que estudaram bastante, que depois de estudo reconheceram a igreja católica como a igreja de Jesus e acabam voltando, né? Até aqui no Brasil teve aquela visita daquele Scott Hahn, né? Eu assisti a pregação dele, fantástico. Eu leio bastante texto dele também. E então até a qualidade das conversões são diferentes, né? Não são. Você que chegou agora, eu vou fazer um resumo do que o Fernando está falando. Sai os piores católicos e estão entrando os melhores evangélicos. Exatamente. E esse Scott Hahn, ele fala lá de comunidades inteiras, né? Se tornando católico nos Estados Unidos por causa dele. Por causa dele não, por causa de Jesus, mas operando através dele, né? Esse testemunho fantástico. Você não conhece Scott Hahn, dá um Google aí nele, né? Scott Hahn. Acho que o principal livro dele é Todos os Caminhos Levam a Roma, né? Exato. Todos os Caminhos. E o Banquete do Cordeiro. Sim, são os dois. São os dois principais livros dele. Eu li um pedaço desse Todos os Caminhos Levam a Roma. Tem um artigo que ele escreveu, um resumão que ele fez, na verdade. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Ali o católico que tem dúvida, lê aquele artigo dele, aquele texto dele, tira qualquer dúvida. A questão da Eucaristia, a questão de Nossa Senhora, até a questão da Eucaristia. Essa semana eu escutei uma pastora falando que ela estava num programa de televisão, ela é cantora, e a apresentadora do programa questionou ela. Não sei se você assistiu, Guilherme. Questionou ela, falou, os católicos gostam muito das suas músicas, né? E ela falou, que bom, né? Aí no decorrer da conversa ela pega e eu não sei o que, eu não estava prestando muita atenção. E ela, por fim, ela falou que não estava gostando muito porque os católicos estavam usando a música dela para adorar uma bolachinha. Aí é complicado esse tipo de... Aí tem muito conhecimento, né? Centro da nossa fé, né? É curioso que lá também tem a Santa Ceia, que eles chamam de Santa Ceia, né? Embora seja uma vez por mês, né? E sem... Mas não tem nada de sagrado. Não é o meu corpo, não é o meu sangue, é um teatro. Exato. Vamos estender sobre isso. Mas é complicado esse Se você estiver ouvindo, você se sentir ofendido,
se você se sentiu, né, acusado na sua fé, independente ela qual seja, qual denominação seja, te convido realmente a ser franco, procurar, estudar, vai correr atrás, descobre a história da igreja, vai estudar, vai procurar documento, tal. Milagres eucarísticos. Milagres eucarísticos também. Lanciano. Lanciano é impressionante. Eu estava lendo sobre o milagre lanciano, os cientistas até hoje não conseguiram explicar, porque diz que eles cortam um pedaço de carne, já comprovaram que é um pedaço do miocárdio de um homem, o sangue é humano, ele não apodrece, né? E independente do tamanho do pedaço, ele tem o mesmo peso. Se o pedaço é grande ou pequeno, é o mesmo peso, com massa diferente. Então até os cientistas não conseguem explicar isso, a ciência não consegue explicar. E nossa igreja tem isso é meu corpo, isso é meu sangue. Mas essa também é uma passagem que a gente não pode ler a Bíblia literalmente, porque se Jesus entendesse as escrituras literalmente, ele tinha cortado o dedo dele, né? Isso aí, pingado o sangue num copo e colocado o dedo no prato, né? Isso é meu corpo, isso é meu sangue, né? Então a gente não pode ler as escrituras, boa parte dela, literalmente, né? Eu acho que tá nesse programa aqui, a gente tá precisando fazer um outro programa também de quem pode interpretar as escrituras. Não, vamos fazer. Você está ouvindo aqui na sua web Rádio Sagrada, programa Caminho Sagrado, e daqui a pouco nós voltamos para mais um bloco. Você está ouvindo programa Caminho Sagrado. Você está ouvindo Web Rádio Sagrada, a sua rádio católica na internet. Caminho Sagrado. A apresentação: Fernando Canizawa e Guilherme Cunha. Você está ouvindo programa Caminho Sagrado. Voltamos com mais um bloco do programa Caminho Sagrado, hoje falando sobre a idolatria e a devoção aos santos. Agora nós, neste bloco, vamos falar um pouco mais sobre a devoção aos santos. E Santos Futebol Clube? É esse Santos? Já falou mal do Corinthians hoje, outra coisa, né, Guilherme? Você falou do Santos aí. A nossa cultura é recheada de nome católico, né? O estado de São Paulo, o estado de Santa Catarina. Vamos tirar tudo, Fernando. Já tem um projeto de lei. Eu não duvido, tem o estado do Espírito Santo. Já vamos ter um projeto de lei que nós vamos mudar tudo para os nossos verdadeiros guerreiros dessa sociedade, viu? Quem será que não sei. Não, não vou falar, senão vou me encrencar aqui. É melhor não falar mesmo. Deixa essa zoeira para depois da missa. Então, a nossa cultura é recheada da Igreja Católica, né? Não tem como. Né? O estado de Santa Catarina, São Paulo, Salvador, na Bahia. Tem que mais? Terra de Santa Espírito Cruz. Santo, Terra de Santa Cruz, foi o primeiro nome do Brasil. Tem tantos outros aí, nome. Em São Paulo tem a cidadezinha chamada São Pedro, tem tanta cidade com nome santo, rua. Então, como diz a Galo, vão ter que nos engolir. Não tem outro jeito. Mas a devoção dos santos, né, é o texto bíblico que eles usam bastante mesmo, é massificante, é em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vai falar que, a palavra de Deus vai falar que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isso aqui é mais pura verdade, né? Só que a gente tem que entender que Jesus Cristo é a cabeça do corpo, né? Nós somos membros desse corpo. Então, e outra, Jesus Cristo ele é o mediador no sentido de salvação. Sem ele não haveria salvação, não haveria nada disso, né? Nem nós não faríamos parte desse corpo, não chamaríamos Deus de Pai, que vamos chamar Deus de Pai. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, né? Então, realmente é verdade. Só que na questão de salvação, não adiantaria nada existir Nossa Senhora, existir santo, existir o que fosse, a própria igreja sem Jesus, né? Ele é o elo disso tudo. O caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Mas justamente nessa passagem de 1 Coríntios 12, de 12 a 27, que isso vai mudar completamente, né? Essa teoria, né? Essa teologia do corpo místico de Cristo, né? Aqui vai falar está falando do corpo místico, é uma passagem grande, eu vou tentar resumi-la um pouquinho aqui. Vai falar assim, ó: porque como o corpo é um todo,
tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus e gregos, escravos e livres, e todos fomos impregnados no mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos membros. É o que a gente acabou de falar, né? Nós somos igreja, a igreja em si ela é muito mais invisível do que visível, né? Ela não é de concreto, de tijolo, né? É o Guilherme, é você que está nos escutando agora, né? Desde que sejamos igreja. Aqui mais para frente também vai falar assim, ó. Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Isso aqui não está na Bíblia, viu? Vamos usar a mesma estratégia, né, Guilherme? Igual a gente falou. Está na Bíblia, irmão. É um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés. Não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. Então, somos membros, né? E Cristo é a cabeça. Também na Bíblia vai falar. E essa passagem, falando que fazemos parte do corpo místico de Cristo, também tem algo muito parecido em Efésios 5, de 29 a 32, e em Efésios 1, de 20 a 23. Eu não lembro aqui, Fernando, mas é essa mesma teoria que São Maria Grião de Montfort vai usar para a intercessão de Nossa Senhora. Claro. Né? Que como pode haver, que tamanha aberração seria ser a mãe somente da cabeça e não ser a mãe também do corpo, né? Inteiro, né? Se a gente for meditar, inclusive os santos falam isso, né? Até a Eucaristia. A Eucaristia, Jesus é santo, é Deus, mas é humano. A parte humana de Jesus é Nossa Senhora, né? Então, de certa forma, comungamos Nossa Senhora também, né? Isso. E é claro, é importante falar que os santos, eles perfeitamente fazem parte desse corpo de Cristo na glória. Claro. Né? Porque a igreja... E aí, Guilherme, como é que você fala que a igreja tem o poder de falar que essas pessoas foram santas? Meu irmão, dentro de tudo aquilo que eles viveram na terra, dentro daquilo que se tem conhecimento, que a igreja foi atrás, olhou, viveu, os mártires logo no começo dos séculos, né, da cristandade, e logo depois os santos padres, todas essas pessoas que fazem parte da igreja ao longo da sua história, elas são pessoas que foram além, não são cristãos comuns, não são católicos comuns. Exato. São pessoas que deram a sua vida, que mudaram o pensamento católico, converteram milhões de pessoas, né, ou que tiveram a vida santa, uma vida realmente radical, né? Que entregaram sua vida em algum claustro, foram para um convento, se tornaram grandes sacerdotes, e agora mais, né, recentemente, né, a igreja voltando -se a olhar para os leigos também agora são chamados à santidade. Então, tudo isso nós vamos vendo que não é uma pessoa comum que se entregou a Cristo de maneira com ressalvas, com né? certeza não. Né? E a igreja, é claro, tem o seu poder de instituir aquilo que será ligado no céu, será ligado na terra. Aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então é este o poder, essa autoridade constituída o Papa, juntamente com os bispos na igreja. Foi entregue a Pedro, né? Foi entregue a Pedro. E aí é uma grande dificuldade, Fernando, porque você vai falando certas coisas, e talvez você ouvinte também está ouvindo aí, né? Você vai ouvindo, parece que não está encaixando. Não encaixa porque você não tem um coração católico, você não tem um pensamento católico. Exato. Para o católico faz sentido, porque o Papa instituiu, está instituído. É igual essa semana eu recebi um vídeo do padre Fábio de Mello, eu achei fantástico a exortação dele lá. Foi um trecho na pregação dele, e ele falando que estava incomodado com o jornalista criticando o Papa, que o Papa fala isso, fala aquilo. Ele falou, gente, isso aqui é ordem para católico, não sei o que vocês estão falando, né? Escuta quem quer, obedece quem quer, quem quer sim, né? Quem seja católico, né? Então, só que a igreja católica, eu assim... Quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente conhece, mais se apaixona, né? E mais a gente tem certeza que realmente é a igreja de Jesus Cristo. Essa questão do santo também, né? Outro dia, uma vez, eu sou questionado bastante, né? Acho que todo católico, né? Me questionaram, mas
Como é que funciona a devoção do santo? Eu estava explicando, a devoção do santo, um católico não precisa necessariamente ter um santo de devoção, né? Só que o santo, o que é? Não deixa de ser, não é só um intercessor, ele é um exemplo de vida cristã. Então o exemplo maior quem que é? Jesus Cristo. Mas a gente consegue chegar a Jesus Cristo? Ser um exemplo igual a Jesus Cristo? Muito difícil, né? Impossível. Então quem que chegou mais perto disso? Foi o São Padre Pio, foi São Francisco, foi a Madre Teresa. Então a gente quer um exemplo de santidade. Ele já tem o caminho das pedras onde ele conseguiu. Então também foram me questionar, mas o exemplo maior é Jesus Cristo. Realmente é Jesus Cristo. Só que os santos, eles têm lá humanamente, são pessoas humanas igual nós, ou qualquer um, e que já conseguiram passar por provações. Então também não deixa de ser um exemplo. Você não precisa ser o devoto dele, mas são pessoas a seguir o exemplo, né? O interessante disso, que talvez seja bom frisar, é a espiritualidade popular. A espiritualidade popular tem um jeito todo próprio de tratar os santos, né? Com as imagens, o seu jeito de pedir. E agora, muitas vezes aquele católico que quer atrás, quer estudar, quer procurar, ele vai ter a sua devoção pelo santo, pela sua identidade com a história daquele santo, com a sua identidade com a vida daquele santo, e aí sim vai levar a ter com ele essa vontade, esse desejo de intercessão. Exato. Que muitas vezes podem até pegar aquele católico, né, que faz uma romaria para a Trindade, chega lá todo devocional lá na festa, eu tenho muita devoção divino Pai Eterno, né, e procura, aí de repente ele tá lá na Basílica, né, tem a imagem de Santo Afonso Maria de Ligório. Aí ele chega lá, tá rezando aos pés daquele santo, e aí muitas vezes pode ser surpreendido. E qual que é a história desse santo? Por que você está rezando para ele? E realmente a pessoa não sabe. Não sabe, né? Não. E aqui não pode ser claro. Podemos até, né, nessa emissora católica aqui, né? Podemos falar isso. Muitas vezes a pessoa não sabe. Sabe que está ali e tem a confiança que é um santo de Deus. Confia na igreja, né? Confia na igreja. Exato. Guilherme, como é que alguém chega dentro da igreja e pede oração para aquela imagem ali, né? Que é um santo, que ele nem sabe a vida, e fosse a mesma coisa, pode acontecer com qualquer um de nós. Ao entrar dentro da igreja, pedir oração para o irmão, para um padre, para um pastor, para um obreiro, para um diácono, né? Às vezes a pessoa nem é bem uma pessoa de intercessão, né? De intercessão, muitas vezes não é. E ali nós entregamos ali nossa confiança e aquela pessoa... Mas aquela pessoa faz a mesma coisa, né? E você pode perguntar, até mesmo ficar nervoso, mas Guilherme, aquilo é imagem de gesso, como é que... aí que tá a fé daquela pessoa. Aquela imagem não vai fazer nada, mas ela tem fé que aquela oração vai chegar até aquela pessoa que está representada naquela imagem, né? Com certeza. E que fica minha ressalva à arte sacra, né? Porque igual muitos criticam, né? Mas Nossa Senhora tá ali naquela imagem de gesso. Fernando, tem cada imagem que eu vejo que eu falo assim, meu Deus do céu, quando a gente chegar no céu a gente vai se assustar. Porque Nossa Senhora é tão mais bonita do que essa imagem, quando a gente chegar no céu. As imagens, me perdoe a palavra, mas tem umas imagens que parece que Nossa Senhora tá uma doente terminal. Exato. Umas faces desfiguradas. Então, a pessoa tem fé que, olhando para aquela imagem, muitas vezes de alguém que ela nem conhece, mas que é a expressão desse amor a Cristo, que está perto de Cristo. É o amor de Deus manifestado através daquela pessoa que viveu santamente, né? Isso. Não, falou perfeito. Falou perfeitamente. Também tem aquela questão também, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Tem as devoções vazias, né? Tem pessoas que não conhecem quase nada da fé e tem a devoção... cega também, né? Cega, excessiva a um santo e esquece de Jesus, né? Um bom exemplo disso são as atrocidades que fazem com a imagem de Santo Antônio, né? Santo Antônio, meu Deus, ponta cabeça, o próprio São Jorge, né? E também tem outra questão dos santos, né? Algumas pessoas falam, mas São Jorge, por exemplo, é um santo católico, mas nas religiões de descendência africana, ele acho que se não me engano é Ogum, não sei o que orixá que é lá. Mas não tem nada a ver, a igreja não reconhece que aquilo lá é justamente eles que, digamos assim, roubaram um símbolo nosso e
nomearam lá de outra coisa, mas não tem nada a ver, né? Talvez seja uma comparação bem esdrúxula, mas o que me veio na cabeça aqui, pra que serve um Fusca? Fala pra mim, pra que serve um Fusca? Um Fusca? Hoje em dia é pra passar raiva, né? Não, mas é um automóvel. Um automóvel. De condução. Aí me vem um cidadão, né, e enche aquilo de som. Exato. E bota som, sabe? Se fosse música boa, pelo menos. É, se fosse música boa. E enche aquilo de som. Ele não pegou algo que era um automóvel, transformou em outra coisa dentro daquilo. Talvez a mesma coisa se nós tivéssemos um pouquinho de parar, estudar as religiões. Eu acho que alguém que faz essa pergunta, Fernando, não tem um mínimo, sabe, de senso crítico com ele mesmo. Exato. Entender que a Igreja Católica não abriu as portas ontem. Não começou de ontem. As outras religiões também, algumas são de ontem realmente, mas outras não são tradições tribais da África, ou é um movimento protestante já do século XVI, já vem de maior tradição, né? Não é essas neopentecostais de hoje em dia que abrem porta comercial, né? Então a pessoa tem que saber bem que às vezes é aquela palavra, né? Se eu não dou para com ele, se não dá para competir com a Igreja Católica, eu vou assimilar isso. Exato, é a questão dessa enculturação. Enculturação. Essa questão de um santo católico, ele ter um nome nessas religiões africanas, é porque a religião... Durante o período do Império, a religião oficial era católica. Era católica, era proibido ter outra religião, então o que eles faziam para poder cultuar os deuses deles lá? Eles pegavam uma imagem, vinculavam a divindade deles e para disfarçar a religião deles. Eu tô cultuando São Jorge. Exato. E na verdade não era São Jorge, né? Era um símbolo lá. Então, a própria Bíblia, né? A Bíblia é da Igreja Católica. As pessoas pegam ela hoje, arrancaram livros, inclusive, e usam para atacar a própria igreja. Então, também é mais um símbolo nosso que foi retirado, foi copiado, né? Fernando, encerrando mais um bloco, eu falo a mesma coisa, não sei se nós passamos do limite ou não, né? Eu faço as minhas palavras as de Santa Teresa d'Ávila no começo do livro Caminho da Perfeição. Tudo que escrevi, tudo que falei, deixo para que a igreja corrija. Amém. A igreja tem a sabedoria e o discernimento. Eu nada sou, eu nada entendo, pouco conhecimento eu tenho. Amém. Então, irmão, se você achou que nós passamos do limite, ou achou que nós não tivemos discernimento em alguma frase, a igreja vai nos corrigir. Mas quanto a você, uma ótima atitude, estuda, vá atrás, procure. Se não for católico, vai virar. Eu faço todo esse diálogo corrigindo e o meu companheiro, o Fernando aqui vai direto. Resumindo, né? Você está ouvindo aqui na sua web Rádio Sagrada esse programa, isso mesmo, é falando sobre a fé e uma conversa boa de sexta-feira, né, com a graça de Deus. Melhor possível, né? Falar de Jesus Cristo, não tem outro assunto melhor. E é com alegria, com esse sentimento mesmo de muita felicidade. Falar daquilo que amamos. Eu até tentei falar um pouco mais sério, mas o Guilherme falou, não, tem que falar mais solto aí. Tá? Olha ele trazendo a culpa pra mim aqui. Então, tá bom. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do seu programa Caminho Sagrado. Estamos apresentando Caminho Sagrado. Caminho Sagrado. Reflita a palavra de Deus conosco no programa Segue-me. Apresentação de Fernando Canizawa. Segunda, às 18h30. Terça, às 16 horas. E sexta, às 22 horas. Programa Segue-me. Aqui na sua Web Rádio Sagrada. Você está ouvindo Web Rádio Sagrada. A sua rádio católica na internet. Web Rádio Sagrada. A sua rádio católica na internet. Voltamos para o último, Fernando. Já? O Fernando tá aqui indignado. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Eu acho que a gente vai pegar o turno da madrugada, Fernando. Tá totalmente livre pra gente. É bom que a gente já faz adoração, né? Já faz. A gente arruma aquelas cabines de estádio. A gente vai ficar lá em cima do mezanino. Jesus fica lá e a gente
comentando ao vivo a adoração. A ideia é boa, né? E continuando aqui no programa de hoje, no tema de hoje, o Fernando a gente estava comentando aqui no intervalo sobre as pessoas que moravam no céu, os indícios de que muitos já chegaram para mim, Fernando, falando assim: não, mas tá todo mundo dormindo, tá todo mundo no soninho. Já escutei essa, né? E aí depois eu vi, eu falei, tem uma morada dos mortos lá, uma coisa assim, a mansão, não sei lá do que. Tá todo mundo dormindo. Mas esse negócio pra ir lá pra dormir, dorme aqui, né? É igual quando a gente vai viaja de férias, você vai dormir, você tem que ficar acordado. Dormir quando chegar lá, né? Dorme aqui quando tá aqui em casa, né? Essa aí também de estar dormindo é outra coisa que não é bíblica. Porque a gente pode ver lá na transfiguração de Jesus, inclusive aqui a gente pode entender que não estão dormindo e que o corpo celeste de Jesus tem os seus membros, né? Vamos lá, Lucas 9, de 29 a 31. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele dois personagens, que eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Então aqui Jesus estava vivo, ele saiu para orar, e ele se transfigurou. E nessa transfiguração, Moisés ali estava ao lado dele. Então aqui já duas coisas que falam muito pra gente, que as pessoas quando morrem não vão direto, ou vai pro céu, ou vai dormir, não sei se o céu é dormitório, né? Mas as pessoas não estão dormindo, estão acordadas, né? Que parece Moisés ali que já estavam mortos, com toda certeza. E aqui também fala que, quando fala que Jesus se transfigurou, se transformou, é o corpo celeste dele. Então Moisés ele estava. São membros do corpo de Cristo. Eu não sei aqui se eu estiver falando besteira, igual eu falei no outro bloco, né? Que a igreja me corrija também, né? Mas um ponto interessante biblicamente, que são os dois corpos que falam que não morrem na Bíblia, né? Moisés ele vai para a montanha, não acham o corpo de Moisés, não há o enterro de Moisés. Sim. E Elias sobe para o céu numa carruagem de fogo. Sim. E aí, posteriormente, na transfiguração, eles estavam lá, né? Então, se estavam no céu, não estavam dormindo, né? Se estavam dormindo, acordaram na situação, já acordaram para uma reunião bem tensa. Estavam acordados só para ir lá dar uma visitinha para Jesus, né? Tratar os trâmites da salvação. Exato, né? Os termos, os acordos finais. Exatamente. Outra coisa também que falam bastante é sobre Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora é falsa deusa, que nós cultuamos Nossa Senhora, que tanta coisa. Eles usam, o pessoal que ataca a Nossa Senhora usa bastante aquele livro de Jeremias. A gente até falou no programa Mariano, fala rapidinho aqui. Jeremias 7, capítulo 7, versículo 18. Filhos juntam os lenhas, os pais acendem o fogo e as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu. Depois fazem libações a deuses estranhos que provocam a minha ira. Só que aqui, essa rainha do céu, ela não é Nossa Senhora. Aqui por alguns grupos da época, ela é conhecida como Astarote ou Astarte. E ela entende-se que o pessoal da época, ela realmente era conhecida como uma deusa. E inclusive acreditam que ela era esposa de Baal. Nossa Senhora não, Nossa Senhora é humana e israelita, então não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Até a gente pode entender que Maria, tem um programa mariano também, que Nossa Senhora está no céu, é a rainha do céu também, biblicamente pode falar. Mateus 20, capítulo 20, de 20 a 23, porque vamos falar, eu estou até evitando hoje, eu e o Guilherme, estamos até evitando falar do catecismo para não falar, não, mas vocês não estão usando a Bíblia, vocês estão usando o catecismo, que é um outro documento e é antibíblico. Não vamos falar na Bíblia. Mateus vai falar aqui, ó. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou diante de Jesus, para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, ordena que esses meus dois filhos se sentem no teu reino, à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe, de fato bebereis o meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. Vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Na Bíblia também a gente pode ver
para quem que está reservado esses lugares, né? Em Salmo 44, capítulo 10, vai falar que filhas de reis formam o vosso cortejo, posta-se à vossa direita a rainha ornada de ouro e ofir. No próprio Salmo, versículo 18, vai falar aqui: celebrarei vosso nome através de todas as gerações, e os povos louvarão eternamente. E a gente que é um bom católico sabe que é bem-aventurado durante todas as gerações, né? Lucas 1,48, porque olhou para sua própria serva, por isso desde agora me proclamarão a bem-aventurada todas as gerações. Então até a questão de Nossa Senhora estar no céu à direita de Jesus Cristo está aqui, na Bíblia, não tem... Tá na Bíblia, irmão. Tá na Bíblia. A Bíblia é contundente. E eu vejo a questão de Nossa Senhora, também não me recordo se eu já falei no programa mariano, que é justamente os temas das pregações protestantes. A gente passa o olho ali e vê a fé de Abraão, a força de Moisés, a graça de Jacó, Davi, né? Ser forte como Davi, as 5 pedras de Davi, né? Até João Batista João Batista usa. Mais ou menos. Quando chega Natal da Nossa Senhora da Maria. Não acha graça nenhuma nessa mulher. Não acha uma benfeitoria. E quando acha ainda é uma qualquer. Uma mais ou menos. Não, ela só cumpriu a vontade de Deus e tal. E só isso basta, meu irmão. Quem é você? Nem você está fazendo a vontade de Deus direito, nem eu estou fazendo direito à vontade de Deus. Realmente deve ter razão, né? Porque Nossa Senhora é uma qualquer, a mãe de Jesus é uma qualquer, mas o camarada que é pregador lá, o irmão pregador, ele é o ungido, é o profeta, né? Aquele que vem em nome do Senhor. É engraçado essas coisas, né? Se a mãe de Jesus é uma qualquer, realmente ataque a Nossa Senhora cutuca bastante a gente, né? Até que, bom, pelo menos eu realmente... outro dia eu escutei mesmo, meu sangue ferveu na hora. Eu não sei o que estavam falando lá, e falou, nós não gostamos dessa tal de Maria, não. Meu Deus, cara, eu me segurei para não falar. Dessa tal de Maria. Não precisava. A mãe do teu Salvador. Sem ela o projeto de salvação. Outro também que eles falam, outro texto também que eles falam bastante, que é o Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A ninguém cederei a minha glória, nem a ídolos minha honra. Isso aqui também é outro. Aí, quando a gente explica toda essa questão dos santos, da nossa devoção, do corpo místico, etc, vai falar, eles puxam a Bíblia lá, Isaías 42. É interessante, voltando àquela reflexão que eu fazia, né, daquele cidadão católico, bem tradicional, rústico, né, naquela hipótese que eu criei, aquele exemplo. A pessoa acha que aquela oração destinada àquele santo, depois que ele se torna santo, ele se torna uma espécie de super saiyajin da fé, né? Para quem é jovem igual eu, vão entender a referência, né? Dragon Ball Z, um anime japonês, que os lutadores se tornavam super lutadores, né? Então é como se aquele cidadão, eu nunca entendi essa referência, Fernando. Se você souber me explicar o que acontece na cabeça de um protestante, seria um bom momento. Eu falando assim, num dado momento, aquela pessoa, na vida dele, né, num dado momento, na vida inteira dele, ou depois do momento de conversão dele, ele passa a viver por Jesus Cristo. A vida dele é Cristo. Tudo dele é Cristo, ele se configura a Cristo. A igreja proclama que ele, após a morte, está perto de Cristo. E depois que eu vou rezar para ele, pedir a sua intercessão, ele não pega aquela oração e não passa a Cristo. Como entender isso? Eu não entendo. Ele virou Deus, a igreja proclamou ele santo, ele né, super se saidiou. O que aconteceu? Então gente, é óbvio, ele continua aqui no céu, aquilo que ele era na terra. Se ele era perto de Jesus, mais, né? É muito mais. Aqui ainda tem o limite da carne, do tempo, do espaço, que com certeza no céu não tem esses limites. Ele faz parte plenamente da essência de Deus, do corpo místico de Deus, de Cristo. E agora as orações, quando você chega para ele, você pede: meu Santo Antônio, me ajuda nesse negócio, me ajuda nessa situação. Aí ele pega e fala assim: nossa, ele está pedindo para mim, eu vou ser o Deus da vida dele. É um plano de dominação dos santos para tirar Jesus Cristo do poder.
Exatamente. Me explica, Fernando. Me Eu não sei, explica. Ou então... Eu tô. Agora quem tá nervoso aqui na situação tá parecendo que é eu. Ou então o santo morre, aí quando ele vai chegar no céu, ele vira uma entidade... Um anticristo. Uma entidade das religiões africanas. Não. Né? São Jorge, em vez de ser santo São Jorge, ele virou orgulho, né? Ogum, Ele né? revoltou, falou, eu Revoltou. morri, eu achei que não ia morrer. Outra questão, você estava falando dos santos, eu estava lembrando de um negócio aqui. Os corpos inincorruptos, esse nome, né? Incorruptos, desculpa. No Vaticano. A ciência não consegue provar aquilo, né? Padre Pio. Padre Pio parece que está dormindo. Ele Padre sim Pio parece que tá tá dormindo. dormindo. Não, Padre Pio é um tapa. É um termo recente nosso, mas eu tô dando catequese e para jovem. E aí a gente tem que assimilar um pouco da cultura de hoje em dia, né? Hoje em dia estamos aprendendo ainda, não popularizou, Fernando, mas está popularizando o termo falciane, né? Então, o que falciane é aquela pessoa falsa, que te trata bem, mas pelas costas ali, né? O Judas, né? Se for falar biblicamente, a falciane é o Judas. No português é o traíra. No português é o traíra, disse muito bem. Na vida de São Padre Pio, né, um santo, um frei caputino da Ordem dos Franciscanos, que viveu agora, viveu agora no século XX, morreu em 1968 ou 63. 60, foi por aí, 63. Foi antes do Concílio Vaticano II. Isso. Ou foi depois? Foi depois. Foi durante o tempo. Né? Muita gente falava que era falsos os milagres dele, que ele tinha chagas nas mãos e no pés, que ele fazia com ácido. Tinha um monte de falciane, né? Você está entendendo a explicação do né? Tinha um monte de falciane. Padre Pio fez o seguinte: vocês estão achando que Padre Pio nada, né? A graça de Jesus Cristo. Graça de Deus. Fala, vocês estão achando que os milagres sou eu que faço, que tudo é. Não, beleza. Eu vou pro Pai. Eu vou morrer. Chega disso. Eu vou pro Pai. Foi pro Pai, gente. Morreu. Só que ele fez mais um milagre, né? Dentre outros tantos. O corpo dele não se decompôs. Não conheceu corrupção. Não conheceu corrupção. E o mais curioso é que esses corpos, eles não ficam mumificados, né? Ele não fica com rigidez cadavérica. Eles ficam úmidos, eu estava lendo sobre isso. Os órgãos úmidos e não se decompõem. Diz que alguns têm cheiro de rosa, tá? Curioso, né? Bem curioso. Isso aí são milagres que só a Igreja Católica tem, né? Exclusividade que a ciência não consegue, inclusive, provar. E é dos santos, dessa igreja que o pessoal fala que é de idólatra, que o Papa é o anticristo, é os que tem esses grandes milagres, né? Engraçado. Vai lá em São Giovanni Rotondo, coisa assim, italiano, eu não compreendo bem. Vai lá, procura no Google, dá um Google, meu irmão, dá um Google aí, Corpo Incorrupto de Padre Pio. Ou assiste o filme dele, no YouTube tem, viu? No YouTube tem, sensacional. São 3 horas de filme. Passei na catequese. Passou? Passei na catequese. A molecada gostou? E o legal, claro. Não tem como não gostar, né? É um filme top. E o bom de Padre Pio, né? Diferente. Por exemplo, você não confia. Tem alguns santos que são realmente bem da tradição, se você for olhar, né? São Tarcísio. Você não vai encontrar um documento. Fatos históricos, assim, você vai encontrar a mesma tradição. Até pela época. Pela época, não tinha né? Muito recurso. Agora, outros santos você já vai encontrar, talvez, mais resquícios históricos. Padre Pio não. Padre Pio você tem tudo. É foto, é vídeo, filmagem, é laudo científico, e isso, livros e mais livros. Pessoas que conviveram com o Padre Pio, pessoas que se confessaram com o Padre Pio, e milagres explícitos durante a Segunda Guerra Mundial, bilocação. Então esse tipo de gente que a gente chama de santo. Exato. Então, até você falando da bilocação, essa semana eu vi um depoimento de uma pessoa que viu o Padre Pio iam bombardear na Segunda Guerra o lugar que ele morava. O piloto não bombardeou porque viu ele flutuando para o próximo avião. E é um registro, né? É uma pessoa que está viva e que contou isso aí. Que fala, né? Então, é um registro, né? Então são esse tipo de pessoas que nós chamamos de santos, meu amigo. Nós pedimos a intercessão deles. Santa Faustina. Santa Faustina. Como é que vai falar da mulher daquela, né? Falar que ela é uma falsa deusa, ou sei lá, tanta coisa que falam, né? Mas uma mulher de Deus igual aquela lá. A própria Madre Teresa, o nosso Papa João Paulo II, também
né? Um grande homem de Deus. Papa João Paulo II. Papa João Paulo II. São João Paulo II. Quem não conhece ele, né? Quem não conhece esse cidadão? E como é que fala como daquele, né, santo? Vai me dizer que a vida daquele homem não foi uma vida entrega completa a Deus, a igreja e a humanidade, né? Com certeza. Então são as pessoas que nós chamamos de santo, que nós pedimos a intercessão. Lá em casa a gente não gosta muito do João Paulo II, não, que a gente até batizou nosso filho de João Paulo por causa do Papa. Olha aí, tá vendo? E eu agora vou batizar um com o nome de Bento. Aí. Entendeu a referência, Fernando? O Bento. E o meu filho quer que o irmãozinho dele chama Francisco. Olha aí, ó. Então, já tem o João Paulo, Bento e Francisco. Aí. Né, católicos apaixonados. Você está entendendo quem está aqui atrás do microfone? Você tá compreendendo? Católico apaixonado, a pessoa que vive a fé, pessoa que procura estudar, que procura entender um pouco mais, entendeu? E é isso que nós queremos passar para vocês através desse programa Caminho Sagrado. Fernando, ficou uma dúvida interessantíssima. A imagem caiu no chão, quebrou. Morreu o santo? Joga no lixo, né, Guilherme? Ah, eu achei que aquilo era Deus. Não, né? Eu até outro dia vi uma explicação interessante, né? A imagem seria um espelho do céu, né? Aquela devoção ela só tem fundamento se ela te leva ao céu, te remete ao céu, à santidade, né? Então a imagem de ser gesso em si não quer dizer nada, né? É igual a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é um símbolo. É um símbolo do Brasil, não é o Brasil, mas é a bandeira do Brasil. Quando você vê Desrespeita a bandeira do Brasil pra você ver. É crime? Mais ou menos, né, Guilherme? Eu fico vendo essas passeatas aqui, não é bem essa, não. Tem mais bandeira vermelha, bem mais. Eu me lembro, Fernando, de ter estudado, agora não sei onde, mas eu lembro que minha professora lá da 4ª série, 5ª série, me fez a gente estudar sobre os crimes contra a bandeira. Mas crime deve ser. Não, tem, se eu não me engano, na Constituição. Se você hastear em algum lugar, agora eu só não sei se o órgão público vai responsabilizar quem. A bandeira, ela rasgar e deixar ela tremulando rasgada, é crime. Aí, tá vendo? Pode ser letra morta também, né? Eu acho que desde quando escreveram isso aí também ninguém foi preso por isso, né? Mais uma lei brasileira. Mais uma lei brasileira que não se cumpre. Mas assim, no sentido da lei, quanto ao símbolo, né? Faz bom fazer essa referência. Sim, então, da mesma coisa, nós temos um zelo com aquela imagem. Claro. Porque representa aquele santo, aquela vida, né? Se estragou, não é por lixo. Não tem lixo. nada, mas não pode, digamos, uma imagem... Não vai misturar com qualquer lixo, né? Vai jogar num rio, claro, não vai dizer que também a imagem ela não está quebrada, não está nada. Vai colocar do lado, que, né, infelizmente, né, a gente vê muito em comércio pequeno, aquele tanto de litro de cachaça com a imagem Nossa Senhora no meio, né? A Senhora Aparecida, abençoando. Abençoando o lugar, né? E também tem que ter um certo respeito. Mas a imagem é igual uma bandeira. Não é o Brasil, mas representa o Brasil, né? Todo mundo que vê uma bandeira sabe que é do Brasil. Inclusive a bandeira do Vaticano também no Facebook, nas redes sociais, estava bastante forte um tempo atrás, né? O pessoal começou a colorir as fotos por causa do casamento gay e os católicos começaram a colocar a foto do... Eu querendo finalizar o programa e o Fernando dando aqui assunto para mais umas 3 horas de programa. Então eu quero agradecer você, ouvinte, que nos acompanhou até agora, programa Caminho Sagrado. Muito obrigado pela audiência, pela atenção. Mais uma vez, nós podemos conversar um pouco mais, esclarecer um pouco mais sobre esses assuntos da fé. Fernando, não é debate, como eu sempre falo, mas suas considerações finais. Muito obrigado, gente, pela paciência e por estar escutando nosso programa, né? Espero que estejam gostando. A gente está fazendo com bastante carinho. Eu, pelo menos, estou muito feliz de estar aqui. Vocês não sabem, mas o Fernando faz um roteiro bíblico, um roteiro de programa que é sensacional. Eu vou roubar todos para dar catequese com eles. Não, pode pegar. A gente faz uma pesquisa, eu tento fazer uma pesquisa assim para não deixar dúvida nenhuma, né? Ou pelo menos diminuir. O Guilherme, inclusive, acho que sabe até muito mais que eu, inclusive. Eu só acompanho aqui, eu leio os scripts aqui todos aqui. Nada, Guilherme. Gente, muito obrigado, um abraço a todos. Fernando, bateu aquela dúvida, quer deixar aquele comentário, como é que entra em contato com a gente? Manda um e-mail ou pelo WhatsApp. radioweb@sagrado.org.br ou então pelo rádio web mesmo, né, Guilherme? Eu tô confundindo. Eu também faz tempo que eu não tô, acho que é melhor cortar essa parte lá na edição. Ou então pelo blog caminhosagrado.com ou pelo site da paróquia também. Tem lá um formuláriozinho lá que vocês podem... Com certeza. Até mais, fica aquele abraço. Um abraço, fiquem com Deus.
Você acabou de ouvir o programa Caminho Sagrado. Caminho Sagrado. Levando a doutrina da igreja até você. Caminho Sagrado. Até o próximo encontro. Que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor.